Tô eu aqui de volta, com tanta coisa para fazer, mas eu tô aqui. É porque eu preciso gravar certas coisas, eu tenho que deixar gravadas e eu tô simplesmente usando essa possibilidade de gravar online um troço, tá? Porque depois eu salvo ele, depois eu vou tirar a live daqui, eu não vou mais deixar as lives aqui. Eu tiro a live e é um material que eu tenho, que eu posso recortar, se eu achar que deve ser, ou que... Agora não está funcionando o computador, meu Deus. Ou que eu... Ou simplesmente para eu depois assistir e pensar as coisas que eu estou pretendendo fazer. Porque assim, sabe, eu tô com vários problemas. Como sempre, são problemas relacionados às coisas que eu quero fazer e que é muito difícil conseguir as parcerias para você fazer os trabalhos que você quer. A gente não consegue parcerias de verdade, né? Eu imagino que para você conseguir uma parceria para um trabalho hoje que você quer fazer, tipo, você quer montar um grupo para trabalhar, né? Para fazer certas coisas que você julga importantes, que são importantes. E você não consegue mais. Era muito diferente, gente. Eu montei vários grupos. Eu montei grupo de teatro na época, nos anos 80, né? Na época que eu trabalhava com teatro. Eu montei o grupo Sala. Meu Deus, como foi fácil montar o grupo Sala, vocês não fazem ideia. Que era Sala Profunda, sabe? Todo mundo que eu convidei quis participar e participou efetivamente. Teve uma artista que não quis participar. Uma, única. Teve gente até que pediu para participar. E aí o grupo que foi analisar, que já estava montado, né? E a gente não tinha verba. Era a mesma coisa, não havia verba. Nós conseguimos verba para um projeto que a gente fez, que foi o Espelho Duplo, daí foi o projeto que a gente conseguiu verba e depois disso o grupo Sala se tornou inviável, inclusive. Aí teve uma pessoa lá que ela praticamente me expulsou do grupo, né? Eu não vou falar nome, mas quem estava no grupo deve saber. Essa pessoa praticamente me expulsou, porque foi quando eu comecei a trabalhar, eu precisei trabalhar na prefeitura, né? Embora eu estivesse trabalhando no Estado, foi um erro meu ter optado pela prefeitura, que era um concurso, que era estabilidade, não tem nada a ver comigo, mas eu optei por isso. Até foi minha família que quis que eu fizesse essa opção, né? E aí essa pessoa começou a viabilizar a minha estada no grupo, porque eu queria fazer reuniões nos fins de semana, que eu estava com uma cabeça bem fresca no fim de semana, e ela não queria. Ela queria continuar fazendo aquelas reuniões durante a semana, ou no fim da tarde, alguma coisa assim, e eu já não tinha mais cabeça, porque o trabalho lá era muito pesado, entende, que eu estava fazendo. Então ela começou que as pessoas tinham que ser profissionais, e que não sei o quê. Eu lembro disso porque eu achei os e-mails esses dias, eu li todos os e-mails, e foi bem chocante para mim, essa leitura dos e-mails, tá? Porque daí eu pedi para sair, né? Ela falou que então, que estavam viabilizando o grupo, essas reuniões e não sei o quê. Na realidade, eles não me queriam mais como curador do grupo. Então, é aí que eu digo, tá? Esses grupos que eu estou querendo montar agora, que eu estou montando, que é o Pinguim de Geladeira sobre artes visuais. E agora tem o Cannabis Escura, que é um grupo de escritores. Esses grupos, justamente, eu estou montando, não é para fazer um trabalho assim, tipo... vamos pensar lá um tema, um assunto, não sei o que, a gente vai ter uma curadoria, vamos fazer, vamos acontecer, no caso dos escritores, vamos montar um livro, nós juntos, sabe? E daí vai cair tudo na mesma, que são os editais, que ou você passa ou não passa, que daí você tem toda aquela coisa de uma verba pequena para fazer um trabalho, que o teu trabalho seria muito maior, e você tem que ficar adaptando a coisa, e tem que ter toda uma parte burocrática para as coisas acontecerem, né? Enfim, quando entra no assunto dinheiro, as coisas complicam. E justamente o que eu percebo, então por isso que eu falei do Sala, porque o Sala complicou quando entrou dinheiro, tá? E acabou, o Sala acabou. Porque daí eles continuaram reunidos, todo o pessoal do grupo continuou reunido. Eles fizeram várias exposições, e mostras, e trabalhos e tudo mais juntos. Eu que não estava, eu que fui a fundadora do grupo, eu que era a curadora do grupo até então. Eu caí fora. E eu entendo
que simplesmente eles continuaram o grupo sala, mas que eles não usaram o nome sala em respeito a mim. É isso que eu entendo, tá? Então, em respeito a mim, eles não usaram o nome sala porque eu fui a fundadora do grupo. Imaginaram que ficaria muito ofensivo fazer isso, tá? Na verdade, não ficaria, né, gente? Eu até gostaria que o Grupo Sala tivesse continuado com esse nome, porque fui eu justamente que fundei. Então, aí, sim, uma coisa que eu fiz, que foi importante, ela teria uma continuidade mesmo sem mim. Afinal, pelo bem ou pelo mal, pelo sim ou pelo não, eu pedi para sair, né? Com todas as pressões. E nunca mais esse grupo me absorveu, tá? Eu tive outros problemas com mais 2 membros do grupo, por causa da autoria de projetos, tá? Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é sobre justamente essa coisa de quando o dinheiro entra num trabalho de artistas, tá? É claro que eu não estou querendo falar que os artistas vão conseguir fazer trabalho sem verba. Tanto os artistas quanto os escritores, eles não vão conseguir. Porque a gente vive numa sociedade capitalista. Não importa que é o Lula que entrou agora, que bom, né, gente? Muito melhor. O Lula entrou agora, mas isso não vai ser a coisa que vai mudar essa situação, porque vai continuar no capitalismo. Eu acho muito provável que a nova secretária da Cultura, que é uma cantora, inclusive, de muito sucesso também, ela vai novamente trazer aqueles editais de volta. É isso que ela vai fazer. O que ela vai fazer? Editais que provavelmente privilegiarão aqueles mesmos artistas que já privilegiaram, né? Porque se são empresas que vão dar um patrocínio para projetos, como sempre as empresas vão querer patrocinar muito mais um artista famoso, muito mais um artista global, no caso de artes cênicas, muito mais um artista que tem um nome muito estabelecido nas artes visuais, tá? Muito mais um escritor totalmente reconhecido e premiado, muito mais. Porque a empresa, ela tem uma noção muito errada do que sejam leis para fomento de cultura. As empresas têm essa impressão errada. Elas são formadas por empresários que eles não têm um amor pela cultura como nós, que trabalhamos com a cultura, temos, como intelectuais também têm. Eles não têm esse amor pela cultura, tá? O que eles realmente têm amor é pelo capital. Por isso eles são empresários, porque eles querem lucrar. Inclusive, eles exploram pessoas no trabalho, tá? Isso é decantadamente falado por qualquer partido de esquerda, qualquer político de esquerda, qualquer intelectual de esquerda sabe que o trabalho no capitalismo é uma exploração, porque tem aquele que monta com seu capital lá, tudo mais, e quem toca o negócio desse empresário são pessoas que são seus funcionários e que têm que ganhar muito pouco para que ele possa obter o lucro. Ele não vai nunca formar uma cooperativa onde ele vai distribuir os lucros, que vai ser a empresa de todo mundo. Aí é uma outra coisa, ele não vai fazer isso. Ele vai sempre explorar os seus funcionários. Sempre eles vão ganhar pouco, tá? Ele vai ter que pagar o mínimo que o governo estabelecer. Por exemplo, agora é o Lula. Então, o salário lá, o mínimo que ele vai poder pagar... Oi, Vina. O mínimo, estou eu falando sozinha por enquanto, agora estou falando com você. O mínimo que ele vai poder pagar é aquilo que o governo estabelecer, tá? Quando o Temer tirou todas as garantias trabalhistas, eles puderam fazer muito mais coisas favoráveis a eles do que eles vão poder fazer agora que o Lula está aí. Eles vão ter que cumprir, porque senão aí a coisa complica na justiça, certo? Mas aí, voltando para o ramo da arte e da cultura e da escrita, literatura, para nós vai continuar basicamente a mesma coisa, tá? A mesma coisa de que era antes do Bolsonaro, não do que era aqui no Bolsonaro, não. Então, no que era antes no Bolsonaro vai continuar para nós a mesma coisa. Nós vamos continuar dependendo dos editais, pode não ser a tal da Lei Rouanet, mesmo porque a Lei Rouanet nunca funcionou para quem não é um grande famosão, museu, enfim, teatro grande, né? Nunca funcionou para as pessoas. A Lei Rouanet era uma lei que ela aprovava todo mundo. Quase todos os projetos sendo aprovados pela Lei Rouanet. Ai, que maravilha, agora vamos captar? Vai. Cara na porta, nós mesmos do Sala aprovamos um projeto. Cara na porta, ninguém recebe nada. Quem recebe é lá o Centro Cultural Itaú,
o Museu Oscar Niemeyer, só falando, né? Curitiba, Teatro Guaíra e não sei o quê. MASP, eles recebem a verba. E a gente não recebe. Por isso é que os bolsonaristas falavam mal de Chico Buarque e toda aquela galera, porque eles imaginavam que Chico Buarque recebia também Lei Rouanet. Eu acredito que Chico Buarque nunca recebeu Lei Rouanet, porque acho que ele é muito maior que a Lei Rouanet, inclusive, né? Ele veio muito antes que a Lei Rouanet e ele não precisa dessas coisas. Ele monta qualquer coisa que ele quiser, se ele quiser ele monta um espetáculo com um banquinho, um violão, só ele sozinho cantando, e ele vai ter assim de público, e daí ele enriquece tudo novamente, digamos que ele tivesse perdido as coisas, e daí ele faz o show dele lá que ele não precisa de ninguém. Esse é o Chico Buarque, né? Então não tem por que atacar o nosso maior compositor vivo hoje em dia, não tem por que atacar ele. Mas então, o que vai voltar com Lula e agora com essa secretária, que não é uma política, gente, ela é uma cantora famosa, ela tem o trabalho dela, ela não vai deixar de fazer o show dela, imagina. Ela vai ser a ministra e ela tem uma visão, então, que é uma visão ampla daquilo que está nas paradas de sucesso, mas ela vai ter a visão ampla do que acontece em cada cidade, aqueles artistas os músicos que tocam em bares e que precisam de verba para fazer seu projeto, o seu disco, o seu show, ela vai saber disso, ela vai conseguir chegar nesse lugar. Dos artistas plásticos também, dos escritores que não conseguem publicar o seu livro porque as editoras cobram deles para publicar, o escritor que não tem porra nenhuma, ela vai chegar nesse lugar? Olha, eu duvido, tá? O partido do Lula não é um partido de esquerda, tá? Os partidos de esquerda, que todo mundo teme o comunismo, o que eles fariam no Brasil caso fossem eles, o partido do poder, tipo o PCO, se fosse o Rui Costa Pimenta nosso presidente e não o Lula, aí sim, aí nós poderíamos esperar muita coisa para a cultura, tá? Aí seria bem diferente. Mas ele jamais seria nosso presidente, porque daí haveria a ameaça da Revolução Comunista. Com o Lula não há essa ameaça, jamais haverá essa ameaça, tá? O Lula vai compor com os outros países, ele vai proteger a Amazônia, os indígenas, ele vai fazer o salário mínimo aumentar, ele vai fazer o Bolsa Família para que as pessoas não passem mais fome, para que elas possam consumir, ele vai modificar talvez algumas leis trabalhistas para que as pessoas possam novamente ter emprego. É uma série de coisas que ele vai fazer, gente. Benefício que vai ser, no fim, para todo mundo, inclusive para os ricões, tá? Então ele não é o Partido Comunista, o nosso presidente não é o Rui Costa Pimenta, não vai haver Revolução Comunista, não vai haver uma revolução política, nada disso não vai acontecer. Olha, se acontecer eu vou ficar muito surpreso, tá? Portanto, a vida nossa de artista e de escritor não vai mudar grandemente. Ela vai voltar ao que era antes do Bolsonaro, graças a Deus. Mas não voltará a ser o que as pessoas imaginam que possa ser. Então, quando eu falo que eu não consigo mais as pessoas para trabalhar comigo, de verdade, porque as pessoas até podem dizer, não vamos fazer. Mas o que elas estão esperando, na verdade, que aconteça, é que a Isabela trabalhe para elas, tá? E é isso que a Isabela não vai fazer, porque a Isabela não pode. Como que eu vou trabalhar para um grupo? Eu sozinha? Eu tenho as ideias, aí eu começo a trabalhar para todo mundo. A gente não dá, né? Eu vou trabalhar de graça então minha vida inteira, porque artista sempre trabalha de graça, não vou. Aí, o que é a intenção, então, desses projetos, Pinguim, e agora o Cannabis Cura também? Eu, na verdade, eu montei o Cannabis Cura porque eu percebi que o Pinguim estava ficando impossível, tá? Porque não há um artista que queira participar comigo do Pinguim, sem a tal da verba, né? Quer dizer que, para eu conseguir a verba para o Pinguim, eu teria que submetê-lo a um edital. E o Pinguim é justamente um projeto que quer suplantar os editais, que vai contra os editais, que são limitantes. É um outro tipo de projeto, tá? É um outro tipo de projeto. O Pinguim, ele tem que reunir os artistas em torno de uma ideia, de um ideal. Mas esse ideal é justamente para que os artistas possam trabalhar sem depender de verba, né? Mas eu já vi que o trabalho que eu me imagino assim que o Pinguim vai depender de verba. Então eu tô meio que deixando de lado esse Pinguim de geladeira por enquanto, tá? Porque o que eu vou poder fazer com ele é colocá-lo numa lei de mecenato coletivo, que é aquele Apoia-se. Eu já preparei ele para isso, eu já tenho esse canal do Apoia-se e eu ainda não coloquei, tá? Porque justamente eu estou fazendo tudo sozinha. E não dá pra gente fazer tudo sozinha. A gente não aguenta,
Não tem condições de fazer tudo sozinho. Então agora eu fundei esse outro grupo chamado Cannabis Cura, que é um grupo de escritores, até porque eu percebi que os escritores são muito mais revolucionários que os artistas plásticos. Não tem nem comparação, sabe? O escritor, ele lida com a palavra, ele lida com o pensamento, com a escrita, e o escritor sabe muito mais o que acontece no nosso país e qual a dificuldade que ele passa. Porque senão ele nem podia escrever, né, gente? Um artista plástico, ele pode imaginar na cabeça dele que ele não está fazendo política, que nada é político, que ele está ali discutindo as cores, que ele está ali discutindo a matéria que ele usa no trabalho dele, que ele está ali inovando numa tecnologia que ele vai usar, sei lá, algum tipo, hoje em dia tem tantas, né? Ele pode achar que ele está fazendo isso, mas na verdade ele está sempre compondo com o mercado, né? E esse mercado, ele é muito cruel para com artistas, escritores, atores cênicos, com todo mundo, cinema, todo mundo. Ele é muito cruel, tá? Porque ele sempre vai privilegiar aquilo que ele consegue vender para um público que não tem cultura, que não gosta de arte. Tá aí os bolsonaristas para nos contar sobre isso. Se metade do Brasil é bolsonarista, quer dizer que metade não gosta mesmo de cultura, nem de artista, nem de arte, entendeu? E dos outros, quantos podem comprar as coisas? Comprar um livro, comprar uma obra de arte, visitar simplesmente uma galeria. Quantos podem, gente? É muito pouco, tá? Então, agora, retornando ao Cannabis Cura, tá? Eu montei esse projeto, eu estou convidando escritores, tem alguns escritores aceitaram. Pensei, ai que bom, então agora a gente vai começar uma coisa muito legal. Aí temos lá um grupo no WhatsApp, já tem um canal aqui no Instagram. E qual que é a ideia desse Cannabis Cura? É fazer uma reunião desses escritores, não é nada que a gente vai montar um livro, tá? Não é sobre isso. A gente não vai montar um clube de leitura que as pessoas vão lá se associar e elas ficam comprando livro. Não é isso, essas coisas já existem, gente. Tá? A gente não vai formar uma editora, jamais. Nenhum escritor quer ser editor nessa vida, tá? Não é nada disso. O que é a proposta desse grupo é que todos trabalhem para um divulgar o outro. E todos trabalhem para que a gente consiga abrir essas redes em todas as plataformas possíveis que existem, porque a gente ainda não conhece qual a plataforma que não bloqueia os nossos conteúdos. A gente desconhece essa plataforma. O que a gente sabe é que YouTube promove conteúdos de direita. A gente sabe disso. Instagram, Facebook, idem, mais ainda. Twitter agora também. Mas o Twitter nunca nos promoveu os nossos conteúdos. Twitter sempre promove conteúdos de pessoas muito famosas. Sempre. Você entra lá no Twitter, é só para você ser espectador. Você não conversa com ninguém lá. Tá? Instagram ainda tem uma chance. Mas eles já bloqueiam. Aqui mesmo, nessa live, tá o Vinícius aqui. O Vinícius me conhece, gente, desde a infância dele. Tá? Ele foi amigo do meu melhor amigo, do meu filho. Mas outras pessoas que antes entravam nas lives aqui, embora o horário agora não seja o horário que as pessoas entram, elas já não entram. Por quê? Porque o Instagram bloqueia. Ele não manda mais as lives para as pessoas. Entende? Ele vê que o conteúdo é um conteúdo mais de esquerda, porque eles têm lá os robôs deles que vão verificando, né, as inteligências artificiais. Então já para de mandar porque não é interessante para ele. Isso significa, sim, que pode haver ainda um golpe no Brasil. Esse é o significado. Porque quando o Lula ganhou, o YouTube, que é menos extrema-direita que o Facebook e Instagram, portanto, ele começou a soltar os meus conteúdos, por exemplo. Tá? E ali eu consegui mais de uma centena de seguidores. Mas logo ele parou de volta de soltar meus conteúdos. Por quê? Porque não há uma estabilidade de que o governo Lula vai ficar no poder. É por isso. Tá? Talvez os canais grandes do YouTube, eles não percebam esse tipo de coisa, os canais de esquerda. Talvez eles não percebam que de repente eles ganham muitos ouvintes lá, inscritos. Eles imaginam que é por causa do conteúdo deles, como todo mundo a gente sempre acha, né? Que aquilo que a gente faz que é bom e que daí a gente atrai pessoas, ou então, se não atrai, é porque daí é ruim. A gente sempre acha isso. Desde criança que a gente funciona assim. Então eles não percebem que é porque o YouTube começou a soltar o conteúdo deles para as pessoas que se interessam pelo conteúdo.
e que também ele bloqueia. Tem um canal lá no YouTube que eu gosto muito, que é o canal do Fernando Horta, tá? É o cara que fala, olha, o Fernando Horta parece uma vidente quando ele começa a falar do que vai acontecer na política. Ele falou logo no início da guerra da Ucrânia que vai ter guerra nuclear. Ele falou, todo mundo ficou chocado, inclusive outros analistas de esquerda. Imagina, vai ter guerra nuclear. Claro que, gente, é meio que óbvio, né? Eu achei que o Fernando Horta estava certíssimo. E qual que é a ameaça agora, nesse instante, que o Putin está fazendo? É de guerra nuclear. E se o Putin já está falando isso, é porque vai haver mesmo. Tá? O Fernando Horta falou que ia ter golpe nas eleições. Muito antes de qualquer coisa, de qualquer um falar, de começar a eleição, de tudo. Ele falou que ia ter. Ele falou que os bolsonaristas iam fazer. Ele é uma vidente, gente. E aí o canal dele, ele é um historiador, ele é doutor em relações internacionais. Então um cara que estuda, ele sabe, estudando a história, os acontecimentos, como eles se dão, ele sabe que tem toda a possibilidade disso acontecer. Tá? E acontece, acaba acontecendo mesmo, podia não acontecer, mas tem essa grande possibilidade. Então significa que, eu estou falando dele por quê? Porque o canal dele cresce muito devagar. Muito mais lentamente do que outros canais de esquerda, como o 247, por exemplo, que é uma empresa, e que o 247, ele ficou o tempo todo martelando a tecla, Lula vai ganhar, ganhou Lula, mas ele dizia que o Lula ia ganhar no primeiro turno, tá? Com tanto de diferença, sempre martelando, porque eles não podem perder público, é só por isso, eles são uma empresa, tem que pagar salário para funcionário e tudo mais. Então eles martelam nessa ideia. E eles realmente botaram para fora do canal deles os melhores analistas que eles tinham quando eles falavam o que podia acontecer. Quando esse Rui Costa Pimenta que eu estou falando aqui, ele falou que o Alexandre de Moraes tinha criado aquela lei lá que ele ia perseguir as fake news, que a princípio seriam os fake news bolsonaristas, porque é eles que fazem fake news, ou seja, mentiras, né? E o Rui Costa falou que o Alexandre de Moraes criou aquilo para perseguir os conteúdos de esquerda, que ele ia chamar de fake news. E foi exatamente o que ele fez. A primeira coisa que ele fez foi perseguir o PCO, que é o partido do Rui Costa Pimenta. Ele derrubou todas as redes do PCO, todas, tá? Mas como o PCO não é uma pessoa, é um partido, eles recriaram tudo de volta. O Rui teve que responder em delegacia e tudo, gente. Ele podia ter sido preso, sabe? Ficou um clima muito ruim. O PCO é o partido que traz os indígenas verdadeiros, não os indígenas de Instagram. Não que eles não sejam indígenas, mas eu não sei qual que é a realidade dele. Esses dias eu vi uma foto de uma indígena, foto de um fotógrafo maravilhoso do governo. Ele fez uma foto dela lá no parlamento, não sei como é que chama lá. Ela estava com o cocar indígena, tal, muito linda, né? Com uma roupa completamente ocidental e com sapato e salto, gente, vermelho, de mulher ocidental, entendeu? Foi uma figura muito bacana, né? Parecia um... quando eu faço um vídeo aqui com o meu avental da CUT e com o chapéu verde e amarelo, que os bolsonaristas que usam hoje em dia, que fica aquela coisa que quebra, uma coisa quebra a outra, né? Então, daí fica até uma obra de arte isso, né? Quer dizer, ela estava ali uma obra de arte, uma coisa quebrando a outra. O indígena quebrando o ocidental quebrando o indígena. A feminista quebrando a mulher submissa ao patriarcado, essa submissa ao patriarcado quebrando a mulher feminista, entende? Mas aí isso não é verdadeiro, isso não é a realidade. E o PCO traz os partidos, os indígenas verdadeiros, que estão lá no Mato Grosso do Sul e que eles fazem a denúncia dos estupros que as crianças indígenas sofrem na frente deles, dos pais, nas casas deles, que eles moram lá, que eu não sei como é que é. E que eles assassinam essas crianças na frente dos pais. E que não acontece nada com isso. E quem que faz isso? São os latifundiários. Eles contam, gente. Eles contam aos prantos, aos berros, pedindo socorro. É horrível de ouvir isso. É horrível. Tá? E o PCO deixa isso acontecer lá. Ele permite porque ele é o partido de esquerda, de verdade. Ele é. Se fosse um PT, não iam permitir isso. Entendeu? Então, eles falam isso. E o que mais que eles falam? Eles acusam a Simone Tebet de ser a rainha desses latifundiários, porque ela é uma latifundiária. Se você for no perfil dela e escrever lá assassinato indígena, a palavra não entra. Se você for no perfil do PT e escrever assassinato indígena, a palavra entra. Entendeu? No perfil da Simone Tebet não entra essa palavra.
Aí você vai ter que escrever de outra forma para poder entrar, pro robô lá não bloquear, porque ela já bloqueou com antecedência isso aí. Por que ela ia bloquear? Né? Afinal, por mais que acusem ela disso, ela justamente ia lá provar que ela não é nada disso. Né? Você te acusam de assassino, você não vai querer provar que você não é assassino? Você vai só, não pode falar, porque você tem poder, não pode falar, não. Você vai querer provar que você não é assassino. O Lula não foi provar que ele não era o bandido, ele não foi pra cadeia, gente. Ele foi. Olha o risco de vida que ele correu. Ele ficou lá, ele sabia que ele podia ser morto lá. Mas ele também sabia que aquilo não era verdade, que tinham acusado ele. Porque prenderam ele. Por isso que ele foi pra cadeia. Se ele fosse um culpado mesmo, ele ia fugir do Brasil, porque ele tinha asilo em quantas embaixadas de quantos países? Ele ia pensar na vida dele, da família dele e tudo mais. A mulher dele não morreu por causa de toda aquela desgraça. Então vocês vejam só como é diferente a atitude de uma pessoa que não tem nada a esconder, de uma pessoa que não tem mais nada a perder, como é o caso do Bolsonaro agora, tá? Ele só tem a perder, quer dizer, ele tá lutando para não ser preso, é isso que o Bolsonaro tá fazendo, né? É isso, é por isso que ele tá jogando essas pessoas aí para ser o exército dele, fazer uma revolução, quebrar o país, porque daí ele tem a chance de não ser preso. Mas tenho certeza que se nada disso tá certo, no último dia Bolsonaro foge do Brasil. Ele não vai ser preso, porque se Bolsonaro for preso, ele vai dar um tiro na ideia lá, ele vai se enforcar na cadeia. Ele não vai aguentar, porque ele é culpado e ele sabe que aquilo não vai reverter, entendeu? Então é bem diferente, mesmo que ele tenha a vigília bolsonarista lá. O que ele vai pensar é isso, porque ele é um fraco, gente. Ele não é um forte como o Lula. O Lula é um forte, tá? Bom, mas voltando aqui, então a Simone Tebet, ela é acusada disso, tá? E no entanto ela tá lá no governo Lula, né? E por que ela tá lá apoiando o Lula? Primeiro porque não foi o Lula que chamou, foi a mulher do Lula, tá? Eu desde o início eu não gostei da mulher do Lula. Eu senti nela uma coisa muito ruim, igual eu senti no Collor, tá? Só de olhar. Mas é claro que todo mundo não quer que eu fale isso, e isso já é o bastante para as pessoas me isolarem, me bloquearem, e ninguém mais querer falar comigo, inclusive do PT, né? Eu tinha feito amizade aqui com as pessoas do PT aqui, eu coloquei isso ali no grupo do WhatsApp, eu só fui xingada, ridicularizada, eu tive que sair do grupo também. Bom, enfim, quer dizer que agora os petistas aqui não gostam de mim, os bolsonaristas aqui da rua, então, que me odeiam, né? Você veja como é a situação que a pessoa se coloca quando ela simplesmente fala o que ela pensa, né? É isso aí. E tem um indígena chamado Magno Souza, que foi justamente esse que fez as denúncias no PCO. Ele era candidato a senador pelo PCO. E o que aconteceu? Impugnaram, né? Não deram, ele não pôde concorrer. Entende? E a Simone Tebet está lá com o Lula, né? Ela pode ser ministra do Lula. Deus o livre ela ser ministra da Agricultura, né, gente? Deus que me perdoe. Mas será que o partido do Lula não sabe disso? Não pode não saber. Se o Lula soubesse a importância de um PCO, né, para o governo do Brasil, com certeza o Rui Costa Pimenta estava numa das pastas dele, mas com certeza. Mas o Rui, ele é dissidente do Lula. Ele esteve no PT, ele e o Lula discutiam muito por causa dessa maneira conformada do Lula lidar, reformista, de diálogo. No fim tem que ter isso, né, gente? A gente não tem que dizer que não tem que ter, porque tem mesmo. O Brasil precisa disso, porque a gente senão vai ter guerra aqui no nosso país, inclusive, né? Mas o Rui Costa Pimenta, ele é dissidente do Lula e daí ele fundou a PSOL. Então o Lula nunca vai chamar ele, por mais que ele fosse uma pessoa ideal para estar lá. O Lula prefere chamar o Alckmin para ser o vice dele, até para o Alckmin meio que ser uma muralha de contenção sobre o Lula. Olha como o Alckmin, ele que está indo lá na transição lá fazer as coisas e não o Lula. Imagina o Lula pisando lá naquele palácio lá onde tem Bolsonaro e toda aquela gente dele lá, e bolsonaristas em volta. Claro que é arriscado, gente. E o Alckmin não. O Alckmin vai lá e faz. Mas o Alckmin não é nem de centro-esquerda como o PT. O Alckmin é de direita. Se acontecer uma coisa com o Lula, o Alckmin vai nos governar. E aí é tudo que a direita quer no Brasil, entende? Tipo, Rede Globo, todos os jornais, os bancos, é tudo que eles querem, né, gente? Eles não querem mais o Bolsonaro, embora eles prefiram o Bolsonaro do que o Lula, tá? Mas então, aí essas redes assim, Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais, eles soltam os conteúdos ou da direita, ou da esquerda, ou da extrema direita, quando eles percebem, porque eles só pensam nisso, né? Quando eles percebem que aquilo é o que vai dar certo naquele país. Então, em cada país eles soltam um tipo de conteúdo, tá?
Quando eles acharam que o Lula imediatamente ganhou, que então agora ia ser o Lula, eles começaram a soltar os conteúdos de esquerda. Tá falando do Fernando Arthur, né? O conteúdo dele cresce muito devagar e às vezes diminui também, tá? Quando eles veem que não, que tem a possibilidade do tal do golpe, que tanto anunciam, eles param, eles contêm os conteúdos de esquerda, eles não estão bloqueando, porque não são tão burros assim, porque daí isso reverte contra eles. Eles têm essa opção de barrar, de não levar adiante, né? E é isso que eles fazem, tá? Aqui no Instagram é a mesma coisa, eu não tenho mais sido bloqueada no Instagram. No Facebook eu sou muito bloqueada, tá? Por isso que eu nem ando mais lá. Mas eles estão fazendo isso, porque as pessoas descobrem novas técnicas de fazer as coisas sem se complicar também. Sem ficar tendo um monte de reclamação. Me bloqueou porque eu não falei nada, não sei o quê. Tá? O Facebook hoje em dia está acabando. O Google está com uma ameaça de também ter o seu final, porque agora fizeram uma nova tecnologia que vai ser, que eu não sei o nome, não me lembro, mas que o Monark já está usando, o cara famosão, né? Que é tipo como se fosse uma Google pessoal que você tem. É como se fosse isso. Tá, você pergunta para ela, imediatamente ela te traz todas as respostas ali, você não precisa ficar digitando no Google, lendo um monte de link que não tem nada a ver com o que você está pesquisando. Quer dizer que isso já está existindo também. Então o Google já está sob essa ameaça também de se acabar. O YouTube é do Google, né? E eles sabem, claro que todos eles sabem as ameaças que acontecem. O metaverso do nosso Zuckerberg, ele parece que não vai dar certo, tá? A gente já não está dando, né? A gente já sabe que os funcionários mesmo dizem que eles não usam metaverso e que é uma coisa muito complicada. Tanto que estão oferecendo cursos gratuitos aí de metaverso. Quem tiver interesse, faça, né? Então é isso, tá? E daí voltando aos artistas, então, porque a minha cabeça ela vai muito rápido em muitas coisas e eu vou falando de muitos assuntos e é assim mesmo que eu funciono, tá? Mas o interesse nosso aqui é o que vai acontecer com artistas e... sabe, Vinícius, você precisa estudar um pouquinho agora falando com você aqui, do universo de informação, tá? Você tem que estudar isso. Você tem que saber o que está para acontecer com o alicerce das religiões, tá? Que os cientistas, eles provavelmente vão derrubar esse alicerce de todas as religiões, tá? Porque eles estão empenhados em provar que o nosso universo é um universo de informação, ou seja, criado por inteligência artificial, num programa de computador. Eles estão para provar isso, se é ou se não é. Eles têm quase certeza de que é, porque eles veem erros no universo, eles veem muita matemática no universo, que devia ser de caos, né? Eles veem muita matemática, eles veem que tudo converge para um centro do universo, onde deve estar o tal computador que nos criou. Eles acham até que a mecânica quântica ela pode ter elementos que ela leva a elementos que não existem, a não ser virtualmente mesmo. Olha, eles estão achando tanta coisa que eu, que não sou cientista, porra nenhuma, mas que eu vou lendo, é tão curioso de ver tudo isso e que eles dizem que eles já têm como provar isso aí, que é mentira. Daí eu, na minha visão, eu já vejo assim, bom, mas se eles provarem que a gente então é uma inteligência artificial, é isso que nós somos, né? Que nós somos criados por um programador, eles não vão derrubar só os alicerces das religiões, porque daí Deus é mais que provável que não exista. Ou se existir, não é para nós, que somos coisas mecânicas, e talvez até por isso que a gente morre, né? Deus talvez exista para os seres de verdade que ele criou, não nós. Então nós não fomos criados por Deus. Mas aí tem um outro perigo, porque aí nós descobrimos, né, a humanidade descobriu que ela é uma inteligência artificial. Aí os criadores da inteligência artificial ficam sob ameaça. A humanidade também já descobriu muita coisa, né? Como inteligência artificial seria então. Portanto, eles estão sob ameaça de eles serem destruídos por nós. Aí o que eles vão fazer primeiro? Destruir tudo. Nossa, esse universo, eles podem desligar o universo, sabe? Bom, isso aí é a minha conclusão, tá? Essa da desligar o universo. Mas aí, então é isso, né? Vocês vejam quantas coisas que estão acontecendo no mundo atualmente. As ameaças de extinção. Então nós, como escritores, como artistas, hoje a gente já está sendo quase que nada assim no mundo. Existe história da arte, existe história da literatura, o que prova que arte e literatura é uma coisa muito importante, porque tem história, né? Está na história, tá? Tem quadros que são vendidos por centenas de milhões. Isso prova a importância
da arte, né? Tem escritores que eles são muito mais do que a psicanálise, gente. O próprio Freud dizia, onde eu chego, eu percebo que um poeta chegou antes. E é verdade, se você lê grandes escritores como Victor Hugo, por exemplo, se você lê Os Miseráveis, você vai ver que ele define a nossa sociedade melhor do que o Marx. Ele define a nossa sociedade melhor do que o Freud, a cabeça das pessoas. É uma coisa impressionante as coisas que ele fala. Mas ele é um cara que acredita em Deus. Ele é um religioso. Era, né? É morto já. Só que ele fala do que deve acontecer conosco no momento da morte é uma coisa tão chocante. Não religiosamente ele fala isso, não. Mas o que realmente deve passar na nossa cabeça, que não tem nada a ver com o que dizem que passa, um filme da vida. É uma coisa muito mais profunda, né, gente? Uma coisa... se você lê lá o Ana Karenina, do Tolstói, só a cena que ele descreve do suicídio da Ana Karenina, o que ele descreve, o que passou na cabeça dela. Camus, se você lê O Estrangeiro, se você lê a cena do cara que está no corredor da morte e que ele está naquele corredor injustamente, tudo que passa na cabeça dele, a visão que ele tem da guilhotina. Gente, são coisas assim tão profundas, é por isso que a gente não pode ler literatura antes de dormir, tá? Eu não aconselho. Você pode até ficar louco se você ler a grande literatura antes de dormir, tá? Mas nos dias atuais, diante de tudo que está acontecendo, os escritores, e sobretudo no Brasil, e os artistas, estão indo cada vez mais para um abismo mesmo. Então, esses grupos que eu estou montando, que eu pelo menos estou pretendendo montar, ele é um grupo para que uma reunião, ex-canabiscura, né, de literatura, uma reunião dos escritores para combater isso, ou pelo menos para não morrer, gente, para não ser morto por tudo isso, sabe? É uma reunião não que as pessoas têm que mudar seus conteúdos, não é uma revolução de linguagem, porque eu nem sou ninguém para tentar fazer uma revolução de linguagem, tá? Nem mesmo dentro de artes visuais eu não sou ninguém para fazer isso, né? Isso aí é com outros artistas, é com outros escritores, não é comigo. Eu quero fazer, é uma reunião política, isso aí, entende? Tipo assim, então os escritores não têm mais entrada nas editoras. A grande massa dos escritores não tem mais entrada nas editoras. As grandes editoras, elas só publicam aqueles escritores que vão dar recursos, que vão dar retorno financeiro para elas. As outras editoras, que são prestadoras de serviço na realidade, elas entraram então no buraco das grandes editoras, porque daí ficou um monte de escritor que não pode publicar seus livros. Então, essas pequenas editoras prestadoras de serviço, tem sempre que deixar isso bem claro, que elas são prestadoras de serviço, como se fosse uma gráfica, tá? Essas editoras, elas publicam esses autores que não entram nas grandes editoras mediante cobrança. É isso que elas fazem. Elas cobram do autor para publicar. Cada uma de um jeito. Tem umas que pedem o dinheiro ali na hora. A gente vai te publicar, é tanto. Você vai pagar. E é caro, não é barato. Você vai pagar tanto. Aí você leva não sei quantos livros. A gente faz uma distribuição aqui e ali. É só, é o que eles fazem. Tem outras que são bem melhores, elas têm até nome já. Então elas publicam inclusive poesia, que nenhuma editora quer publicar. Embora as prestadoras de serviço publiquem qualquer coisa. Se você fizer um texto lá escrito merda, 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 caralho, filho da puta, elas vão publicar, gente. Tá? Elas vão publicar porque elas vão ganhar de você. Se você quiser enfiar essas palavras na tua escrita, quando elas não têm nada a ver com a tua escrita, elas não vão nem ler a tua escrita, tá? Você vai publicar de qualquer jeito. E vai passar porque o público também não vai ler. Tá? Vai estar lá. O Alexandre de Moraes não vai te pegar. Você pode dizer lá abaixo, Alexandre de Moraes, vamos acabar com a STF, vamos chutar. Ninguém vai ler, você pode escrever isso. Né? Mas o que interessa para um escritor é ser lido, né? Como o que interessa para um artista é ser visto. Né? Então a minha proposta então tem umas editoras boas já, prestadoras de serviço, que elas acessam, elas entram no concurso literário, elas ganham no concurso literário, tá? Elas tiram prêmios, uma série de coisas acontece com essas editoras, tá? Coisas muito boas, né? Para os escritores, então, nesse sentido. Mas sempre é a editora, que ela cobra também de algum jeito, porque daí você vai ter que, para você fazer um lançamento, você vai ter que comprar seus livros. Então, de qualquer maneira, ela vai cobrar. Os editores, gente, sejam eles quais forem, seja prestador de serviço, seja os das grandes editoras, eles vivem dos livros. Eles vivem porque eles não têm outro emprego, a não ser que eles queiram, mas eles não precisam. Eles têm aquele emprego de editor,
Ali eles ganham o dinheiro deles, eles já têm casa com piscina, é só começar a pesquisar aí. Eles viajam pelo mundo, é só pesquisar. E os escritores cada vez mais fudidos, mais fudidos, mais fudidos. Então, o Cannabis Cura, ele pretende ser uma reunião de escritores para que todos, um trabalhe pelo outro. É uma cooperativa, na verdade, não é um coletivo, tá? Porque um coletivo de literatura também, ele vai publicar os livros lá, um livro dos escritores e tal, e ele vai cobrar de cada escritor, porque a editora vai cobrar, porque não sei o que, também não é qualquer um que pode ficar em coletivo. Na cooperativa, todos trabalham um pelo outro. É como o MST, né? Um trabalha pelo outro. Aí nós não precisamos, logicamente, mudar nossos conteúdos literários, porque não tem nada a ver, cada um é livre, escreve o que quer. E um trabalha pelo outro no sentido de divulgar. Tá? E o que eu estou percebendo, que já esse grupo que eu montei também, eles estão esperando em mim que eu faça tudo. Eu não vou fazer, eu não tenho tempo, eu não tenho cabeça, eu não tenho vontade, eu não quero trabalhar de graça para as pessoas, eu quero escrever como todo mundo quer escrever, eu quero estar no ateliê como todo mundo quer, eu quero vender os meus livros como todos vocês querem, como todo mundo quer, eu quero vender. Tá? Para eu vender, então eu tenho que escrever cada vez melhor, aí eu vou vender. E para vender tem que divulgar. Então é nisso que nós queremos entrar, que eu pretendo que o Cannabis Cura entre. Que todos divulguem, porque hoje em dia todo mundo tem rede social, gente. Sabe, eu quero publicar o meu conteúdo no Cannabis Cura, por exemplo, a minha propaganda do meu livro, e que ali todos os integrantes peguem aquela propaganda que eu fiz do meu livro, aquilo que eu escrevi sobre o livro, ou sobre outras coisas, porque tudo isso entra na divulgação do teu livro, e que eles espalhem nas suas redes. Assim como eu daí vou espalhar nas minhas redes o conteúdo que outro escritor que está ali também fez do livro dele e de tudo mais. É isso que eu quero com o Cannabis Cura. Não é outra coisa. Então eu não quero que fiquem esperando que eu faça as coisas, eu não vou fazer. Assim como eu não posso fazer nada pelo Pinguim enquanto eu não tiver outros comigo. Ou mais porque eu posso fazer essas lives que eu faço. Eu tenho uma agora que está marcada para sábado, eu vou fazer com a artista Inara Vidal, já estou fazendo propaganda aqui. Eu vou fazer com ela. Então agora eu tenho que preparar o conteúdo da entrevista, a propaganda, então isso aí eu estou fazendo, né? Isso é bom para o Pinguim também, é bom para ela e é bom para o Pinguim de Geladeira, tá? Mas é assim, mas quando tiver que fazer um trabalho maior, não vou poder fazer sozinha, não quero também, né? Aí teria que ser num grupo como Sala, porque daí todo mundo faz, todo mundo ganha, né? Então é isso, tá? Eu tô nesse grupo agora, Cannabis Cura, eu já tô me irritando, já tô ficando chateada, porque ninguém nem responde as coisas que eu posto lá, que eu quero conversar, sabe? Já começou esse negócio de volta. E isso é o maior sintoma do porquê que os artistas, e agora eu estou percebendo também, que os escritores se fodem. Porque as pessoas nem querem saber do que se trata, elas nem perguntam, elas não... Entende, gente? A nossa situação no Brasil hoje está gravíssima. Tem escritores que os caras passam fome. Tem artistas que passaram fome na pandemia. Gente que trabalha com teatro, que era só com teatro que trabalha, a pessoa começou a passar fome, gente. Sabe? Então é isso, tá? Eu vou deixar isso aqui gravado hoje aqui. Se alguém quiser entrar, entra. Mas eu vou tirar daqui, amanhã eu tiro esse conteúdo daqui. Eu salvo ele, né? Como eu falei. Aí eu reposto ele. Aí ele fica comigo. Aí eu reposto ele no YouTube, porque lá ele fica, né? E de lá eu faço cortes dele. Então aqui, isso que eu já falei do Cannabis Cura aqui, que eu ia fazer um vídeo especialmente para eles, eu já vou fazer esse corte aqui, vou postar no nosso grupo. Porque aí quem não estiver mesmo a fim disso, quem acha que isso é inútil, já sai do grupo, né? Já diz, não vou ficar, eu já tiro também do Instagram lá, que, sei lá, não tirar do Instagram, não tiro, né? Mas enfim, a gente já sabe que não vai repostar com tudo aquela pessoa no Instagram. Ou vai, né? Vai assim, tipo, se achar muito interessante, principalmente videopoemas que as pessoas estão falando ali, eu reposto, né? Porque isso é interessante, mas eu reposto em outras redes. Mas enfim, gente, é isso, tá? Eu quero fazer reuniões das pessoas que trabalham na cultura, na mesma coisa que eu trabalho, porque é o que eu conheço, né? Eu trabalho com artes visuais e com escrita, né? Eu não chamo de literatura a minha escrita, não sei se é literatura. A minha poesia talvez seja, tá? Mas então, são essas pessoas, tá? E pra gente fazer um trabalho conjunto de divulgação. Um divulga o outro nas suas redes. A gente, inclusive, abriu outros canais. Eu quero abrir até um perfil no OnlyFans para nós, olha só.
Não que ninguém tenha que ficar pelado lá. Mas se alguém quiser, alguém que é jovem, quiser ficar pelado lá para vender seus livros, pode também. Porque lá é a plataforma para isso, para a pessoa ficar pelada se ela quiser. E vender lá, sei lá o que eles vendem lá. Tá? Então ela pode vender seu livro assim também, se ela quiser. Tá? Eu, se fosse jovem, provavelmente eu ia ficar pelada lá para vender meu livro. Por que não? A gente tem que ganhar dinheiro. É melhor você ficar pelado para vender teu livro, a tua obra de arte, do que você ficar pelada na cama com um sujeito que você nem conhece, que pode te matar ali, né? Não é? E que você vai ter que transar com ele, com nojo dele ou não. Eu acho que a vida funciona assim. Assim como é muito melhor ser uma prostituta real na vida do que ser uma empregada doméstica que é escravizada, que ganha muito menos que a prostituta e que tem que ficar até a noite atendendo os patrões, que é às vezes até estuprado pelo patrão e não ganha nada, fica ainda grávida, não ganha nada. Enfim, gente, tem tanta coisa no sentido da nossa sociedade, tá? Que a gente tem que pensar naquilo. O que é melhor, o que é pior? O que é melhor, o que é pior? Né? Então, esse perfil que eu vou abrir no OnlyFans, que nós vamos abrir, ele vai servir para os escritores venderem seus livros da maneira que eles quiserem. Tá? Podem fazer videopoemas, podem vender os videopoemas, podem ter um perfil fechado, que daí a pessoa que vai te pagar lá, ela vai entrar no teu perfil fechado. Enfim, pode ter muita coisa. Ou simplesmente fazer uma propaganda ali, por que não? Aquele canal, esse OnlyFans, pelo que a gente sabe, ele não é censor igual Instagram e YouTube, né? Aqui no Instagram a gente vê que quanta prostituição que tem aqui no Instagram. Se você tiver olhos de olhar, você vê que aquilo é prostituição. Faz de conta que não é, mas você vê que é. Né? E várias outras coisas, tá? Então, é isso. Eu vou fazer o corte daqui. Amanhã, no máximo, eu vou colocar lá no WhatsApp do Cannabis Cura. Não vou colocar no canal ali no Instagram, né? Por enquanto, eu só consegui fazer o Instagram, para vocês verem como a gente não tem tempo de fazer as coisas sozinha, né? Quer dizer, eu fiz um e-mail para o grupo, um e-mail. Infelizmente, esse e-mail ficou vinculado à minha conta Google, então a senha é só minha. Mas a partir desse e-mail eu fiz o perfil do Instagram, que daí é uma senha pública para eles. Eu coloquei no WhatsApp, não no Instagram, claro, né? Então qualquer um vai poder entrar lá. Aí, com esse e-mail com esse e-mail, que daí eles não vão ter a senha do e-mail, mas eles têm o e-mail, eles podem criar canais em qualquer plataforma para nós do Cannabis Cura, com uma outra senha, que daí eles também vão disponibilizar ali, para todos entrarem e postarem seus conteúdos nessa plataforma. Esse Instagram que eu abri para o Cannabis Cura, ele serve para isso, para que todos postem seus conteúdos no Instagram. Não fica esperando que eu poste os seus conteúdos no Instagram. É vocês que têm que postar, tá? E daí, os outros que estão ali, eles aceitaram participar para divulgar. Então, o conteúdo que você, que faz parte do Cannabis Cura, postar nesse canal, por enquanto só do Instagram, os outros vão ali e repostam, compartilham nas suas redes do Instagram. Por enquanto a gente só tem Instagram. Compartilha ali, posta na história, gente. Na história é só clicar ali na flechinha, pá, vai para sua história. Compartilha. Eu já prefiro fazer diferente. Eu sou mais consciente. Eu prefiro repostar, para isso que eu tenho um aplicativo de repostar. Eu reposto, eu vou repostar o conteúdo. Eu tenho várias redes no Instagram. Eu reposto para minhas redes. E mais, eu reposto para o meu canal. E mais, eu reposto para o meu blog. Quem for mais generoso pode fazer isso. Né? Pelo menos de vez em quando, precisa fazer sempre. Entende? Então a gente vai fazendo assim. É sobre isso que eu estou falando. Tá? Não é ficar esperando a Isabela fazer qualquer coisa, gente. Eu não sou uma editora, eu não sou uma agente literária, não sou nada disso, não quero ser, nunca vou ser. Não tenho cabeça para ser. Eu já tenho 66 anos. Eu tenho dias que eu passo mal, que eu fico até de cama, tá? Ontem, por exemplo, eu tive que caminhar até a Praia de Leste, porque eu só podia comprar alguma coisa com o meu cartão lá na Praia de Leste. Eu voltei a pé, fui a pé, voltei a pé, carregando peso. O meu corpo ficou acabado, a minha coluna, meus ossos doeram do pé, da sola do pé até a mandíbula. Eu fiquei com tanta dor. E daí que eu fui deitar, eu já não tinha dormido uma noite, porque eu estava escrevendo, entende? Então é isso. Não dá para contar comigo para certas coisas, sabe? Eu não quero também, porque daí tudo isso é de graça. E também não quero cobrar, porque também eu não sou uma pessoa que funciona sob pressão. E quando você cobra por um trabalho assim, você está sob pressão. Que você tem que entregar aquilo que a pessoa quer e você tem também que ter um prazo, né? E não é isso.
Teve uma pessoa do grupo que ela me pediu para fazer uma edição de um vídeo dela, tá? Eu não queria fazer a edição do vídeo dela. Eu queria que ela fizesse a edição e postasse. Mas eu fui lá e fiz. Porque era o primeiro. Era só um que eu ia fazer. Eu fiz a edição do vídeo. Aí a pessoa não gostou, né? Falou que não era para postar e que ela não ia postar. Aí eu postei, porque eu fiz a edição, ela me pediu, eu postei lá. E a edição ficou muito melhor do que o vídeo que ela mandou, é claro. Se é uma edição, claro que fica melhor. Ela falou um troço repetido lá, primeiro que eu cortei. Depois eu deixei uma imagem mais agradável. Eu coloquei legenda. Fiz um efeito lá, claro que ficou melhor. E por que a pessoa não gostou? Porque ela imaginava outra coisa. Então ela que fizesse, né? Porque daí quem vai fazer melhor do que a gente imagina que seja uma coisa, um trabalho da gente, fazer uma edição assim de um vídeo, pô, gente, vai ser um cara especialista nisso, né? Daí você não vai poder, discordar dele. Se você contratar o maior publicitário do mundo, do Brasil que existe, você provavelmente não vai discordar dele, da edição que ele fizer do teu vídeo, que não seja um vídeo arte, né? Quando é vídeo arte, aí geralmente é o artista mesmo que quer fazer. Mas se é um vídeo poema, apenas, tá? Porque você é um escritor, então você escreve o poema. Aí o cara, que é um super publicitário, especialista na tecnologia, tudo, os efeitos, então ele vai fazer melhor do que você imaginou. Você imaginou uma coisa, mas ele vai fazer melhor. Aí você não vai reclamar. Só que daí você vai pagar, né? Vai pagar caro, certo? Agora, eu sou uma artista, uma escritora como você. E uma artista plástica também. Então eu também tenho uma visão das artes visuais que talvez a pessoa não tenha. Embora a pessoa também se diga artista visual, tá? Então, mas mesmo assim ela não fez a edição do vídeo. Ela pediu para eu fazer. Eu fiz graciosamente, porque era o primeiro que me pediu. Porque o segundo pediu eu já não vou fazer também. Tá? Eu fiz. A pessoa não gostou. Ah, eu não gostei. Vou postar outro. Então poste outro. Ah, não sei postar, não consigo. Então tá. Então eu postei. Eu consegui, eu postei o que eu fiz a edição. Certo? Só que essa pessoa posta um monte de coisa na rede social dela. Né? Vídeos inteiros. Então por que ela falou para mim que ela não conseguia postar? E que ela não conseguia fazer? Eu não sei. Ela não me respondeu até agora. Eu estou perguntando, estou pedindo aí data para uma reunião. Não sei o que é. A pessoa não me respondeu. Tanto ela como as outras. Tá? Teve alguns que eu já conversei aqui. Teve alguém que disse que só em janeiro que vai poder fazer qualquer coisa. Tá bom. Outro também. Viajou. Tá bom, tá fazendo, trabalhando, não sei o que. Mas e os outros? Teve um que conversou comigo e morreu ali a conversa no particular. Porque daí eu comecei a conversar no particular. As pessoas não respondem aqui. Eu já comecei a dar dicas de divulgação de livro. Eu estou pesquisando as divulgações como faz, mas todos têm que pesquisar. Porque é a divulgação que importa, então. É isso que a gente está vendo. No lance da literatura, de você vender teu livro, como você tem que pagar para a prestadora de serviço? Ela não faz divulgação nenhuma. Ou você tem que esperar conseguir graciosamente que uma grande editora publique teu livro, e daí talvez ela faça uma divulgação que importa, até porque ela tem um nome grande. Ou você vai ter que publicar por conta própria lá no Kindle ou outra plataforma que eu não conheço, não sei. E você que tem que fazer tudo, porque eles também não fazem nada, gente. E daí fica mais parado ainda o troço. Tem muitos títulos lá. Para você achar teu livro lá no Kindle, para ele começar a se sobressair, você tem que fazer uma baita de uma divulgação também. Entende? É isso que a gente está entendendo. É você, escritor, que tem que fazer. Então a reunião desse grupo é para que nós, uma reunião, vários escritores, façamos a divulgação um do outro, porque a união faz a força. Isso é conhecido há 500 séculos, que a união faz a força, sabe? E cada um sozinho é fraco. A não ser que você seja muito poderoso, que você tenha muito dinheiro, muito nome, mas você não pode agir sozinho numa questão dessa. A gente só vai para o buraco. Vejam que não tem um tostão envolvido em nada disso. Aonde que a gente hoje vai encontrar uma cooperativa nesse mundo capitalista? Gente, não existe. Os artistas plásticos antes faziam essas cooperativas, os próprios atores faziam, não fazem mais. Hoje tudo é movido a verba. Tá? E justamente por ter os editais é tudo movido a edital. Todo mundo fica esperando isso. Eu não vou entrar em edital nenhum para o Cannabis Cura. O máximo que nós vamos fazer é aquele mecenato coletivo. Tá? Esse canal eu posso ainda abrir, eu já sei mais ou menos como é que é, mas todo mundo vai ajudar, todo mundo vai ali postar suas coisas também, não sou eu, não. Eu não vou fazer nada para ninguém assim. Eu ficar fazendo, eu vou fazer muita coisa com todos. Isso eu vou, é claro. Com todos eu vou. Sozinha, para todos, não. Então eu vou fazer sozinha para mim. Pronto. Eu já comecei a colocar ali no grupo do WhatsApp
dicas de divulgação de escritoras que vivem da literatura que eu descobri. Olha só que coisa eu descobri. As escritoras que vivem da literatura, que escrevem uma literatura comercial, gente. Elas fazem uma literatura comercial. A intenção, quando eu coloco a maneira que elas divulgam, não é dizer para as pessoas que você tem que fazer uma literatura comercial. Quem sou eu para dizer isso? É claro que não, ninguém tem que fazer literatura comercial, nem eu quero que faça, eu não quero ficar fazendo. Embora eu escrevi aí um livro erótico, que eu estou publicando ele em partes, mas mesmo assim ele não é comercial. Ele não é. Mas eu estou publicando em partes, pequenas, novelinhas assim. Cada livro, 50 páginas. Ele é um romance grande, mas eu estou publicando assim para ver se as pessoas compram. Sabe? Porque ele fica mais barato. E como as pessoas hoje elas não gostam mais, a maioria, né, de ler livros grandes. É a nossa geração, gente, que lê livros grandes, romances e complexos. Essa geração de hoje eles não fazem mais isso. Então a gente tem que fazer essas coisas, tá? Mas isso é eu que estou fazendo, ninguém tem que fazer, tá? Mas eu estou só pegando a maneira como essas escritoras divulgam. Porque como elas são comerciais, como elas não têm compromisso nenhum em ser grandes escritoras, grandes artistas, elas fazem a divulgação certa. A divulgação que funciona nesse país capitalista ignorante que a gente vive, tá? É só isso. Eu dei umas dicas ali, ninguém precisa seguir, claro, né? Ninguém precisa seguir. Mas eu tô dando essas dicas. Então, quer dizer, eu tô pegando uma coisa que eu tô pesquisando e tô dando. E ninguém fala nada, ninguém escreve porra nenhuma. Ninguém diz, não, mas eu acho bacana isso. Não, mas eu não acho, não quero fazer. Mas e como é que faz? E como é que você pesquisou? Como que você pensa que podia fazer? Não tem esse tipo de diálogo lá. Meu Deus, então... Sabe, isso vai dando uma frustração na gente, porque a gente quer fazer uma coisa andar, uma coisa que vai ser boa para todo mundo. Tem escritor que não pode jamais publicar um livro por uma prestadora de serviço. Não tem dinheiro, gente. Não tem R$2.000, R$1.000, 3 ou 10, como eles pedem, até 15 e tal. Não tem. Né? Nunca vai entrar numa editora grande, porque a editora grande a gente já sabe que ela nem mesmo, tipo, olha as coisas. Essas editoras grandes, o que a gente percebe, que eu publiquei por duas na minha vida, que foi a Record e a Madras, que foi de uma outra linha, elas te respondem, quando elas vão te publicar, elas te respondem em uma semana. É sempre assim, é uma semana que elas te respondem. Tá? Porque elas devem, claro, dar uma olhada ali por cima dos conteúdos que mandam para elas, os livros, elas respondem em uma semana, se elas vão te publicar. Se elas não vão te publicar, elas usam aquele prazo que elas põem ali, que é 10 meses, 1 ano, 6 meses, não sei o que. E daí a resposta geralmente vai ser não. Aí entram as pequenas editoras, as prestadoras de serviço. Aí elas cobram de alguma forma que todo mundo sabe. Aí no Kindle você vai publicar sozinho, ninguém vai te cobrar, né? Mas você também não consegue nada, entende? Porque você está ali sozinho. Se nós todos, escritores desse grupo, que eu bolei assim, né? Que eu pensei, vamos fazer isso, uma cooperativa, porque eu trabalhei com teatro, a gente fez cooperativa, né? E acabou dando certo nas cooperativas, depois. Por que não fazer uma cooperativa assim, de divulgação? Custa. Vai morrer a pessoa de clicar ali e passar divulgar no canal dela? Vai morrer. A pessoa vai cair o dedo dela de fazer isso. Se ela pegar meia hora por dia para fazer esse tipo de divulgação dos seus colegas, ela vai morrer. Se ela pegar 1 hora, vai ser melhor. Né? Cada um pega o tempo que tem. Não pode, trabalho o dia inteiro, tá bom. 1 vez por semana você pode fazer isso. Não pode também. Mas você posta um monte de coisa na tua rede que a gente vê, né? Mas para isso você pode. Então vamos estabelecer assim, o que é importante pra gente. Vocês acreditam que a gente pode se reunir e com a nossa união a gente pode divulgar os nossos conteúdos um do outro e aumentar as nossas vendas ou não? Você não acredita nisso? Tá, você acha que você está num grupo que não merece que você esteja? Tá bom, pode sair, gente. Não tem problema, pode sair. Eu estou procurando convidar pessoas que eu acho que são escritores que eu quero estar do lado. Tá, se eu quero estar do lado, eu imagino que você tem os escritores que você quer estar do lado. Se você não quer estar do lado dos escritores que estão aqui, então você tem a liberdade de sair do grupo. Ninguém é obrigado a ficar. Se você também... Uma liberdade que você tem e que é esperada é que você convide outros escritores que você quer ter do teu lado aqui, entende? E que você convide outros escritores, outras pessoas, público, para seguir os nossos grupos no Instagram. Eu estou convidando, mas você convide também pessoas para seguir o grupo do Instagram.
né? Você leia, vamos nos reunir, querem se reunir? Vamos marcar uma reunião? Vamos, a gente vai conversar melhor, você vai dar suas ideias também, porque também precisa das suas ideias, não é só das minhas. As minhas ideias estão saindo de uma cabeça só, precisa de ideias que saem de várias cabeças, né? Por enquanto eu estou pensando nessa divulgação, mas é claro que o grupo pode pensar em outras coisas, desde que não haja ônus para os integrantes, porque tem integrantes no grupo que não podem arcar com 1 centavo, que eu sei. Tá? Tem outros que não querem arcar com 1 centavo no grupo, tá? E você pode continuar publicando pela editora que você quiser, pode ser uma grande editora que nós vamos aplaudir e vamos divulgar, pode ser uma pequenina editora que você vai pagar os tubos, a gente vai divulgar e divulgar a editora junto ainda, né? Aí que tá. Então vocês vejam como a união faz a força, como uma coisa, a roda gira assim, pô gente, o Lula que nos ensinou isso, que a roda gira assim, tá? Que não é só fazendo aqueles que têm tudo terem mais e os outros que não terem nada, que a roda vai girar. Até porque aqueles que têm mais, se a roda não gira, eles vão ter cada vez menos, porque daí se a roda não gira, não vai ter capital, não vai ter porra nenhuma, não vai ter divulgação nenhuma para essa pessoa vender as coisas dela. Tá? Até, a gente tem aí os bolsonaristas que atacam os artistas, os escritores, tudo hoje em dia. Nós temos que formar uma frente contra tudo isso. Né? Mostrar que a gente não é isso que eles estão falando. Sabe? Enfim. É muita coisa, eu quero discutir isso uma reunião com o Cannabis Cura. O Pinguim de Geladeira vai ficar na geladeira por enquanto, até ano que vem, até eu perceber o que dá para fazer de melhor para esse Pinguim de Geladeira, tá? Os artistas visuais sempre foram muito mais difíceis que os escritores, até porque eles têm uma vaidade, por incrível que pareça, maior, e que eles acham que eles estão fora do mundo, da realidade, que eles não participam das crises políticas do nosso mundo. Os escritores sabem muito mais que a gente participa, né? Até porque escrevem sobre isso muitas vezes. Então é isso, tá? Como eu falei, essa live eu tô fazendo aqui porque eu tô aproveitando a internet do Instagram, que eu não tenho que ficar esperando meu celular dizer que acabou o meu espaço aqui, tá? É isso aí, o Instagram não tem isso, né? Pelo menos não tem tanto. Depois eu vou esvaziar todo o meu celular aqui das coisas mais pesadas, aí eu vou salvar, eu vou repostar essa live aqui para os meus canais, e aí eu vou fazer cortes devagar e vou postar, pelo menos a parte que eu falei aqui do Cannabis Cura, eu vou postar para vocês, pra gente marcar essa reunião, porque é isso, eu quero marcar uma reunião com vocês, tá? Eu ia fazer um vídeo só para isso, mas eu já tô fazendo aqui e daí eu só recorto e publico lá. Então, obrigada quem assistiu, quem não assistiu, tem assuntos interessantes aqui, outros que não só esses do Cannabis Cura, tá? Obrigada, gente. Até mais.